ou porque a empresa quer que eu faça. Isso não é o que ele deveria saber responder. Falta comunicar. Então, sim, existem várias plataformas tecnológicas que estão se preocupando fortemente em ajudar o administrador a tomada de decisão de onde investir, onde eu vejo um talento, onde eu preciso tirar pessoas, mover. Ou seja, sim, existe plataforma tecnológica para isso e implantadas aqui no Brasil, com várias empresas que são líderes desse segmento. Brasil, acessíveis aqui no Brasil, nós sabemos disso porque nas nossas reuniões essas informações estão sempre presentes. Mas eu gostaria de repassar isso a todos que nos veem, nos assistem, porque muita gente supõe que está no outro lado do mundo alguma coisa que você não vai ter acesso. Esse acesso é muito mais simples, muito mais viável do que pode parecer para aqueles que estão sem o conhecimento dessa possibilidade. Nós temos mais uma questão que nos chega de Vladimir Grunenberg Alves Reis, de São Paulo. Como vocês avaliam a redução de gastos dentro do planejamento estratégico, pois os gastos são de responsabilidade total da organização e não depende de terceiros como clientes? Entendo que para alcançar as metas são geradas as métricas e como devem ser remuneradas as pessoas de acordo com os resultados alcançados. Devemos colocar algum tipo de premiação por métricas alcançadas pelos membros de equipes? Você falou em métricas, Fábio, então gostaria da sua opinião sobre isso. Acho que essa questão é interessante porque está relacionado também ao que foi dito aqui pelo nosso colega Jael, a respeito da motivação do engajamento, que você pode ter diversas ferramentas, diversas abordagens sendo utilizadas com relação ao capital humano, mas em última instância as pessoas precisam alimentar suas famílias no final do mês, elas são motivadas em última instância pelo retorno que elas têm a partir do que elas estão desenvolvendo, do que elas estão aplicando. A questão de fazer um relacionamento íntimo entre a estratégia e a remuneração dos funcionários é o que empresas vencedoras têm utilizado nos últimos anos. Remuneração vinculada ao alcance de resultados estratégicos. Isso motiva as pessoas a dedicar tempo e dedicar esforços a alcançar resultados alinhados com a estratégia. Senão, elas vão dedicar tempo e esforços a gerar resultados outros que não aqueles cobrados pela estratégia ou delineados pela estratégia. Despertando em nós mais um complemento, a Vanessa do Espírito Santo, ela também referencia a prática de indicadores. Eu lembro da minha experiência profissional, trabalhando em muitas organizações, depois em consultoria, em tantas outras, de que indicadores sempre foram uma prioridade no meu envolvimimento. Mas com o Balance Scorecard na década de 90 e mais agora para os anos 2000, etc., a gente sabe que indicadores é uma das coisas essenciais. É simples aplicar essa forma de administração fundamentada em indicadores? Excelente questão também, Walter, mais uma vez. As empresas têm também utilizado ou se esforçado muito em definir indicadores. Eu, na minha visão, é um esforço que, na verdade, não faz muito sentido, porque o indicador serve para mensurar alguma coisa, serve para mensurar algum resultado, algum objetivo. O indicador é uma métrica. O que interessa é o alcance ou não do objetivo. O indicador é o termômetro que eu vou colocar para diagnosticar se o negócio está acontecendo ou não. Então, existem outras ferramentas? Não. Na verdade, o foco, isso você precisa ter em cima dos reais objetivos, reais desafios. E, a partir daí, deixar indicadores que possam mostrar, que possam evidenciar se os desafios, se os objetivos estão ou não sendo. Nós temos que ter sistemas, processos que garantam isso. Pedro, nós temos isso aqui no Brasil a favor daqueles que querem fazer muito bem feito, porque senão a execução da estratégia não é uma solução que a gente alcança. Bem, as organizações elas têm investido muito dinheiro em tecnologia da informação com esse intuito. Só que, por incrível que pareça, ao longo desses anos eu tenho acompanhado algumas empresas que são pequenas, médias, grandes empresas que aplicam a tecnologia e buscam ter um alinhamento da estratégia com a tecnologia. E por incrível que pareça, as informações que seriam as matérias-primas para alimentar esses indicadores, ter a informação disponível, ela não está tão disponível assim. Então, por mais que
haja um investimento grande em tecnologias de dados, esses dados, no final das contas, eles não são usados pelo tomador de decisão em ferramentas únicas integradas. Então, eu acredito que quem está nos assistindo, os internautas que são do departamento de tecnologia ou estão relacionados com tecnologia, estão entendendo o que eu estou dizendo, porque a dificuldade ela é muito grande em integrar o entendimento da área de negócio com essas tecnologias. São dois mundos diferentes. Então, por mais que estejam disponíveis as ferramentas, o segredo não está na ferramenta. Nunca esteve na ferramenta. O segredo está em como nós usamos essa ferramenta após esse planejamento estratégico estar pronto. Então, eu acredito que a recomendação principal aqui, para todos que estão nos assistindo, é que faça uma boa seleção das ferramentas que vocês estão usando. Com certeza, nessa análise das ferramentas, vocês vão perceber que tem ferramentas que não deveriam estar colocadas na sua organização e tem ferramentas que seriam fundamentais para que aconteça o dia a dia da execução da estratégia e elas não estão lá. Não estão lá. Muito bem, a gente está jogando com as ideias que envolvem pessoas e tecnologias. Na verdade, pessoas são cobradas, é exigido das pessoas um desempenho, pessoas fazem cursos, pessoas vão preocupadas para as suas residências, procurando no dia seguinte fazer melhor. Então, as perguntas também, cada uma que nos chegam, fazem uma referência, não só a indicadores, métricas, cobrança da governança, da diretoria da empresa, mas qual é a recompensa? O que é oferecido efetivamente ao ser humano que corresponde às expectativas? Será que não pode haver uma política favorecendo o capital humano com reconhecimento maior, com uma remuneração condizente com a capacitação, com até a participação nos lucros, nos resultados? Sabemos que muitas organizações fazem isso, mas é uma minoria. E, na verdade, a maioria não procede dessa forma. Isso pode chocar o nosso desejo de uma execução estratégica primorosa, que é a recomendação do Grupo de Excelência em Estratégia e Planejamento e o de Administração de Pessoas. Que os administradores cuidem disso, sejam graduados em que forem, não apenas em administração, todos unidos. Então, eu abro a questão para quem quiser entrar sobre a remuneração, a participação em resultados, sobre a motivação maior do ser humano que é cobrado sob compromissos e comprometimentos. Quem gostaria de entrar nesse ponto? Jael. Vou falar sobre remuneração aqui. A remuneração não é só dinheiro. As pessoas elas não trabalham só para ter dinheiro no final do dia. No final do dia, né? Eu acho que o que te faz levantar todo dia satisfeito e trabalhar, mais do que o cheque que você recebe, é se você tem um ambiente agradável, se os valores da tua empresa estão alinhados com os seus próprios valores pessoais, se você sente que ali você está realizado, se você sente que ali você tem um futuro. Isso tudo contribui, porque eu chamo como de efetiva recompensa pelo teu trabalho. Só premiar, só dar mais dinheiro no fim do ano não resolve 100% da tua motivação. Óbvio que é um item importante, mas ele não é único. E principalmente a gente sabe que as pessoas, em 60%, 70% dos casos, elas não deixam as organizações por causa da organização, por causa do salário, para ganhar mais. Elas deixam por causa da supervisão, elas deixam porque elas não veem futuro naquela organização. Então, quando a gente fala em compensação, em remuneração, a gente tem que ter um escopo de visão um pouquinho mais amplo do que só o financeiro. Muito bem, eu gostaria agora, atendendo algumas perguntas, e eu naturalmente recebo também, onde leciono em vários ambientes há muitos anos, e nos contatos empresariais, eu visito regularmente, toda semana, presidentes de empresa, dirigentes de ramos bem variados. É um hábito que eu tenho e ligado ao meu trabalho aqui no CRA São Paulo e na minha empresa particularmente. A questão, inclusive, que o Luiz da Bahia nos pergunta, a todos vocês, e todos vocês têm ótimos exemplos, dê um exemplo de como uma grande organização se beneficiou do processo
de implementação de um modelo de gestão estratégica. Quem gostaria de iniciar dando um exemplo? Eu acho assim que a questão do ele tocou num ponto bastante interessante, que é um modelo de gestão estratégica, e isso é algo que eu queria comentar há algum tempo já, é que essas organizações que têm tido sucesso na implementação de um modelo, elas não têm tratado as iniciativas de maneira isolada. A gente está falando aqui de capital humano, de capital da tecnologia da informação, capital organizacional, questões relacionadas à remuneração variável. Muitas organizações partem para isso de maneira dissociada, cada um buscando implementar da sua maneira, sem que se tenha uma coordenação central, e essa coordenação central é o modelo de gestão da organização. O modelo de gestão da organização é aquele que pressupõe a instrumentalização de todos os diversos setores, de toda a organização, em torno de algo comum, que é a estratégia. É a organização orientada à estratégia. As organizações que têm tido sucesso, tem vários exemplos aqui. A Mapfre Seguros ganhou o Hall of Fame no ano passado, dados diretamente pelo Kaplan e pelo Norton, como a melhor empresa latino-americana implementando modelos desse tipo. A Gerdau Açuminas, a Unimed Vitória, são empresas que ganharam e foram reconhecidas por implementarem modelos de gestão estratégica. Elas não tratam essas iniciativas de maneira isolada. Elas têm instrumentos que fazem a conexão de todos em torno de algo comum, que é a necessidade de alcançar a visão de futuro. Essas empresas compreendem que as iniciativas isoladas vão dificultar o alcance de um resultado único e cobrado. Elas percebem que se uma empresa está caminhando no sentido de alcançar a visão de futuro, é como se fosse um trem que está partindo e quem está dentro deveria estar contribuindo para que esse trem chegasse lá. E que não que eu tivesse iniciativas desesperadas e isoladas a fim de conseguir resultados únicos e específicos em uma determinada área ou outra. Então são modelos bastante abrangentes, bastante gerais. Pois não, Dirceu. Eu tive há algum tempo atrás contato com empresas de mídia, a mídia tradicional de papel. E é interessante ver como empresas diferentes tratam esse assunto de forma diferente. Quer dizer, a mídia de papel, na maioria das empresas, não é tido como uma coisa de futuro, é tido como uma coisa que vai mudar radicalmente a forma de se comunicar notícias. E interessante ver como algumas empresas encaram isso como oportunidade, algumas empresas encaram isso como uma derrota, sem um modelo novo de negócios. E eu tenho a impressão de que quando você tem a base operacional da empresa, a base dos gerentes, se você sente que o mercado está caminhando para um lado, para algum lado, e que essa empresa, como você disse, não te dá essa visão de futuro, não tem essa visão de futuro, a partir daí todo o resto vai por água abaixo. Você não tem motivação, você não tem engajamento, não tem alinhamento. Então, eu tenho a impressão de que, por pior que seja a situação do seu setor específico, de uma indústria, do momento que o mundo está passando, com o que você tem a fazer, a melhor forma de abordar isso é abrindo essa discussão para os diversos níveis operacionais da sua empresa. Porque quando você discute isso, você descobre, isso não é balela, que de situações de crise saem soluções fantásticas para a empresa. Mas isso tem que ser muito bem comunicado, muito bem conversado, né? Muito bem. Nós temos nessa apresentação um tempo delimitado e temos que nos ater às regras. Eu gostaria, então, de considerar uma grande vantagem àqueles que querem continuar o debate, àqueles que querem se aproximar do trabalho que nós fazemos cotidianamente e das reuniões e fazer parte dos grupos que nós coordenamos. São o grupo de estratégia e planejamento e o grupo de administração de pessoas. A meta é buscar a excelência. A excelência, ela não existe numa única definição tão simples e fácil que todos poderiam obtê-la e implantá-la de imediato. Na verdade, existe uma sabedoria, um conhecimento, informações, dados, pesquisa para chegarmos a uma excelência de definição de objetivos, de planejamento, de organização, de liderança, de coordenação, de controles nas empresas. Quanto melhor soubermos praticar, quanto melhor tivermos exemplos, nós poderemos ser muito bem-sucedidos.